Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado, preparado pelo Senhor para nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria para nós, da equipe da Escola Bíblica Dominical Online, receber os meus queridos irmãos que estão aí dispondo um pouquinho do seu tempo para, de maneira tão nobre, estudar a palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que nesse trimestre nós estamos estudando Espírito, Alma e Corpo, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz e tem sido uma lição maravilhosa. Antes de nós vermos a lição que vamos estudar hoje, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Nós rogamos a Ti, Senhor, derrame sobre nós nesse momento uma porção da Tua sabedoria. Senhor, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra, a estudarmos, Senhor, de acordo com a Tua vontade e entendermos, Senhor, quais são os Teus desígnios para as nossas vidas. Nós rogamos, Senhor, abençoe esta escola, cada aluno, cada professor, a Tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 3, que vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Hoje, dia 19 de outubro, vamos estudar juntos essa lição tão importante que continua os estudos da lição passada, que introduziu o assunto sobre o corpo nessa maravilhosa obra da criação do nosso Senhor Jesus. O nosso textual está em Gênesis no capítulo 3 e o versículo 19, que diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. A nossa verdade prática diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder para restaurá-lo permanentemente e plenamente. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento vamos fazer a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Gênesis no capítulo 3, dos versículos 17 a 19, e depois vamos um pouco adiante em Eclesiastes no capítulo 12, vamos ler os 7 primeiros versículos desse capítulo 12. Então, Gênesis 3 e 17, se você estiver com a sua lição, você pode acompanhar comigo, os versículos estão dispostos aí nas primeiras páginas da lição, ou você pode abrir sua Bíblia Sagrada comigo em Gênesis 3 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora Eclesiastes no capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhais a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for peso, e parecer o apetite,
porque o homem se vai e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia da prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda o poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, que leitura profunda, de certa maneira poética, mas literal em suas verdades, e trazem um conteúdo importantíssimo para basearmos nesta palavra, na palavra de Deus, que sempre será o nosso alicerce, a lição que estudaremos hoje. Por isso eu convido você a recebermos o nosso professor dessa manhã, que com certeza já está com seu coração preparado para nos ensinar nessa manhã tão abençoada. A paz do Senhor. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, que tem como título, né, como o Igor já mencionou, o corpo e as consequências do pecado. O texto áudio eu vou repetir, está em Gênesis 3:19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, nós podemos observar que o pecado ele não atingiu apenas o corpo, mas ele atinge o corpo, a alma e o espírito. A leitura em classe, ela trata sobre Gênesis 3, que é a questão do pecado de Adão e Eva, da desobediência à ordem de Deus, mas ela entra também em Eclesiastes 12, né, que fala da velhice, dessa fase que todos nós, se não morrermos cedo, vamos passar. A lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é da perfeição à morte. O segundo tópico vai falar sobre a responsabilidade humana e o terceiro tópico do abatimento à glorificação, né? O primeiro tópico, então, da perfeição à morte. O homem, ele foi criado perfeito. E nós temos, né, esse certificado de qualidade pelo seu Criador. Você pode ler lá em Gênesis 1:31, que diz o seguinte: quando Deus criou o homem, no capítulo que Deus criou o homem, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 1 e versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, né? A parte A desse versículo. Então, o homem ele foi criado perfeito, corpo, alma e espírito, né? E o habitat do ser humano, onde o ser humano habitava, onde Deus o criou e o colocou para viver, era plenitude de vida, né? Eles tinham ali, o casal tinha uma vida plena, né? Eles tinham harmonia consigo mesmo, eles tinham harmonia entre si, marido e mulher, eles tinham harmonia com a natureza. Haveria condições melhores de se viver do que num lugar desse, né? Não existia. Hoje, o homem se contenta com um pouco, né? Às vezes, vocês já ouviram aquele ditado que diz, se você, vamos dizer assim, é uma pessoa bem-sucedido profissionalmente, você não tem sucesso no amor, ou vice-versa, ou se você, né, é bem-sucedido no seu relacionamento, no seu amor, você tem problemas na sua vida profissional. Mas lá no Jardim do Éden, a harmonia era completa. E infelizmente, né, o pecado, ele mudou tudo isso. Por causa do pecado, da desobediência, o homem foi expulso do jardim. E com certeza teve sérias consequências, porque ele deixou de viver nesse ambiente tão pleno
e foi viver num ambiente adverso, inóspito, né? E aí as consequências foram se seguindo. O corpo adoeceu, né? Nós temos hoje a degeneração dos nossos órgãos. O corpo, com o passar dos anos, ele foi adoecendo. E até chegar a sentença que Deus deu, que está em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 19. Ainda, Adão e Eva dentro do jardim, Deus disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui Deus já declarou a sentença de morte para o ser humano. O ser humano toda a vida buscou prolongar os seus dias, né, de vida. Nós temos os dias ultimamente prolongados por causa da ciência, das descobertas, dos remédios que se utiliza, mas os dias do homem é determinado. Ele pode ser rico, ele pode ser sábio, ele pode ser muito culto, mas ele é limitado, ele não vai viver para sempre. Hoje existe vamos dizer assim, um transtorno que é chamado de gerontofobia. Você já ouviu falar dessa palavra? Né? O que é isso? É um medo terrível de envelhecer. Então, por isso que o homem hoje busca de todas as formas cada vez mais se renovar, né? E aqui entra o conselho de Salomão, né? Por isso que a lição, a leitura bíblica em classe, ela vai tratar de Eclesiastes 12, que diz o seguinte, né? Salomão dizendo que é tudo natural, que o envelhecimento ele não é uma coisa que absurda, mas é uma coisa natural da vida humana, é um ciclo da vida humana. Nós podemos observar, né, até acompanhar na lição, na Bíblia, Eclesiastes 12, e o versículo 2, que diz: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui está falando, né, da perda da vitalidade, da aproximação da morte. Então, cada versículo ele tem um significado. O versículo 3, a parte A, né, ela fala, né, no dia em que tremerem os guardas da casa e curvarem os homens fortes. Isso quer dizer o enfraquecimento dos braços e das pernas. Vocês podem notar que na velhice é isso que acontece, né? Eu fui ao médico esses dias, um cardiologista, e ele disse que o que mais mata o ser humano na velhice é a queda, né? Que ele cai, porque enfraquece as pernas, e que a gente precisa tentar fortalecer as nossas pernas para a gente estar firme, né? Então, é isso realmente que acontece, o enfraquecimento das pernas, que Salomão compara aqui, né, com os guardas da casa, né, e se curvarem os homens fortes. E depois, na parte B desse versículo, fala: e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, aqui está se referindo à perda da audição e à perda da visão. É isso o que acontece com cada um de nós, né? Já no versículo a perda dos dentes e da visão.
No outro versículo é que vai falar sobre a perda da audição e a restrição social. Quando nós envelhecemos, a gente não pode mais participar ativamente da vida social. Não viajamos muito, não vamos a festas, né? Não saímos muito de casa. Então, isso há uma perda também vamos dizer assim, do social, né? Há uma restrição social. E no versículo 5 fala sobre o medo e a vulnerabilidade, né? Qualquer altura, qualquer escada muito alta a gente já não quer subir, lugares altos a gente não quer ficar, tem medo, né? Mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida, né? Com gratidão e temor a Deus. O resumo desse primeiro tópico diz o seguinte, quero ler aqui na lição, que fala: o ser humano foi criado em perfeição, e nós já vimos aí a certificação do próprio Criador, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Então, nós hoje batalhamos contra as doenças, batalhamos contra o envelhecimento, mas nós precisamos ter sabedoria para viver cada fase. E gratidão a Deus, né, por estar nos conservando vivos até os dias de hoje. O tópico número 2, que fala sobre a responsabilidade humana. A transgressão, ela fez o homem conhecer o bem, mas também o mal, né? E Deus nos dotou de livre arbítrio. O que significa isso? Livre escolha. O ser humano, ele tem a oportunidade, né, de escolher, ele que escolhe o que ele deve fazer. E uma má escolha, ela traz consequências, e ela não traz consequências apenas para o corpo, ela traz consequências para o corpo, para a alma e para o espírito. Qual é a consequência que ela traz para o corpo? Nós já vimos sobre doenças, envelhecimento, né? Ela traz, né, o pecado, a má escolha, traz o adoecimento do corpo, né? E da alma e do espírito, na degradação moral do ser humano. A gente vê cada vez mais a degradação moral, né? A perda da moralidade do ser humano. Hoje tudo é permitido, né? Depende da tua opinião, tudo tem o seu ponto de vista, mas nós precisamos preservar o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus tem nos ensinado, para a gente cuidar bem de um equipamento. Quando você compra um equipamento que você não o conhece, ou mesmo você conhecendo, porque há atualizações, modernizações, você tem que ler o manual do fabricante. Você tem que verificar como que você tem que montar, instalar e utilizar, porque senão o que vai acontecer? Ele vai ter uma vida útil curta, né? Então, assim é com o ser humano. O manual do fabricante está aqui na Bíblia Sagrada. Ela que sabe tudo sobre o ser humano. Deus é o nosso Criador e Ele nos conhece, não só em parte. Não conhece, né? Como Deus não tem apenas uma especialidade, como nós vamos a médicos, né? Hoje tem muito pouco clínicos gerais que conhecem de tudo, eles se especializam, ele tem conhecimento, é um cardiologista, é um ginecologista, é um pulmonologista, é um pediatra, né? Então, cada um tem a sua especialidade, mas o nosso Deus, Ele nos conhece, corpo, alma e espírito. E então, né, esse adoecimento, essa degradação moral, ela potencializa
o sofrimento e se torna um sofrimento geral da sociedade. A sociedade está doente, né? A pessoa que ela faz uma má escolha, ela dá trabalho, né? Ela produz sofrimento para si mesma, mas ela dá trabalho para a família, ela dá trabalho para a sociedade, ela dá trabalho para as autoridades, ela dá trabalho para o médico, ela dá trabalho para o prefeito, ela dá trabalho para todo mundo, para o seu vizinho. Então, a pessoa que ela escolhe mal, né, a sua vida. Nós podemos ver as drogas, né? As drogas, práticas sexuais ilícitas, né? Ela leva o ser humano a perder a saúde, a perder a dignidade, a perder a comunhão com o seu Criador, né? O homem, ele fica completamente desfigurado. A pessoa, ela muda até de feição. Me lembro ainda quando eu tinha meus meninos pequenos, levei eles para ver um moço, filho de uma irmã, que tinha AIDS, né? Uma pessoa completamente desfigurada. Eu queria que eles vissem a consequência da má escolha. Então, tudo isso leva o homem a perder a comunhão com Deus, a perder a sua dignidade, a perder a sua, vamos dizer, a sua autonomia. O ser humano não pode doente, o ser humano não pode mais andar sozinho, muitas vezes nem tomar o seu banho sozinho. Ele vai perdendo, né, a sua dignidade. É claro que na velhice nós também precisamos de cuidadores, precisamos de pessoas que nos auxiliam, mas muitas vezes pessoas jovens, pessoas ainda que poderia ter toda a sua vitalidade, perde toda a sua dignidade em função da sua má escolha. Portanto, o homem é o único responsável pelas suas escolhas, né? Por isso que aqui vai falando sobre o tópico 2, né? Sobre a responsabilidade humana. É nossa e somente nossa a responsabilidade pelas nossas escolhas. O resumo desse tópico está dizendo o seguinte: mesmo após a queda, o ser humano possui livre arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo, a vida e a saúde diante de Deus. Então, você não pode jogar a sua culpa para ninguém, né? Foi o que Adão fez quando Deus chegou lá no Jardim do Éden, né? Perguntou por que ele tinha visto que ele estava nu, porque ele estava se escondendo. Ele jogou a culpa na mulher, a mulher que tu me deste. E a Eva já jogou a culpa para a serpente, né? A serpente me enganou. O ser humano, ele tem muita habilidade em jogar a culpa para o outro, mas as más escolhas é responsabilidade exclusiva e unicamente de cada um de nós. O terceiro tópico, né? O terceiro e último tópico vai falar sobre do abatimento à glorificação. O que é abatimento? Abatimento se refere à realidade das enfermidades. E nós estamos cada vez mais nos deparando com enfermidades assim que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, essa gerontofobia, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Medo absurdo, assim, chega a levar a pânico, medo de envelhecer, sendo que nós temos que aceitar cada etapa da nossa vida. Então, nós estamos aí, fizemos um curso sobre crianças especiais, porque está cada vez mais aparecendo no âmbito da igreja, né, pessoas com autismo, com TDAH, e nós estamos preparando, até convido
vocês para estarem presentes nas nossas reuniões, tudo que nós teremos aí, uma chamada para a gente estar trabalhando com esse público. Tem síndrome chamada TOD, né? Tem o TDAH, tem, vamos dizer, a síndrome do... Vocês já ouviram falar na síndrome do pensamento intrusivo? Tem isso também. Síndrome do coração partido, tem isso também. Então, é um número, né? Tem outro que é do síndrome de opositor. Aquela criança que tudo ela opõe, ela responde assim de maneira agressiva, sendo sempre opositora. Então, é uma lista enorme de síndromes que nós temos, né? Então, mas devido ao pecado, o homem ele sofreu essa degeneração, que é o abatimento, né? Degeneração dos órgãos, aí do sistema do corpo, né? Porque muitas vezes é por causa da alimentação, por ganância do ser humano, né, em colocar muitos agrotóxicos no alimento para que, vamos dizer assim, a planta ela não tenha nenhuma, vamos dizer assim, ela cresça rápido, ou vamos dizer, o frango também, ele se desenvolva logo para vender, para ter um lucro maior, e muitas outras coisas que vão acrescentando e que vai fazendo o corpo adoecer. Então, esse é o enfraquecimento, né? Também somado ao envelhecimento, que é normal. Eu gostaria de ler, né, o Salmo 90 e o verso 10, que ele vai falar sobre o envelhecimento da vida, que é uma coisa totalmente natural, mas muitas vezes o homem não aceita. O Salmo 90, o verso 10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, nós temos uma limitação. Podemos dizer que hoje em dia há pessoas que chegam a 100 anos, né? É raro, mas existe. Há pessoas até que passam dos 100 anos. Mas tudo é canseira. Às vezes é numa cama, às vezes é sem caminhar, às vezes é perda da sua memória, já não conhece mais as pessoas. Então, acontece isso com o ser humano. Aí vamos dizer, mas e daí? Nós nascemos só para isso? Não. O subtópico vai falar sobre a glorificação, mas há a esperança da glorificação. Mas o que significa glorificação? Né? A palavra glorificação, ela significa honra, elevação, né? A glória celestial, a elevação à glória celestial. Para o salvo, a glorificação, ela significa a regeneração completa, a redenção completa. O ser humano vai voltar ao estado original, né? Vai haver a redenção do corpo, espírito e alma. Haverá uma reabilitação completa. Nós podemos chegar ao fim da nossa vida com o nosso corpo completamente enfermo, degenerado. O que nós precisamos cuidar é da nossa alma e do nosso espírito. O nosso corpo pode sim ficar debilitado, mas não nossa alma e o nosso espírito. Nós não podemos perder a comunhão com Deus.
Se você quer, né, receber essa glorificação, você tem que manter a comunhão com Deus. Nós podemos ler a Bíblia, né? Fala, mas você se baseia no que para dizer isso? Nós podemos ver em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 23, que diz o seguinte: e não só ela, aqui está se referindo à criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O texto está falando sobre que a criação geme, né? Toda a natureza ela está gemendo por causa da consequência do pecado. E aqui diz, e nós mesmos, não só ela, não só a criação, mas nós mesmos. Mas nós esperamos a redenção do nosso corpo. Em Filipenses também, capítulo 3, e o versículo 20 e 23, vai dizer o seguinte, Filipenses 3, 20 e 23. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, né, o nosso corpo enfermo, debilitado, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Então, há aqui uma promessa de sermos igual a Jesus Cristo, um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus Cristo após a ressurreição. E aqui diz, né, segundo, como vai ser feito isso? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas, de sujeitar a doença, de sujeitar a degeneração dos órgãos, é o poder que está em Cristo, né, que vai ser efetuado no salvo, naquela pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador, que teve comunhão com Deus, que serviu ao Senhor durante a sua vida. Ele terá um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo saudável, igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no resumindo aqui, esse terceiro e último tópico vai dizer, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente, o salvo, tem a esperança da glorificação, da regeneração completa, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Então, não precisa se preocupar com a velhice. Você que tem a certeza da sua salvação, você não precisa ficar preocupado. Mas, meu Deus, como eu estou envelhecida, como mudou, né, a minha disposição, como eu não tenho mais muita autonomia. Não se preocupe com isso, porque um dia nós receberemos um novo corpo. Nós teremos um corpo igual a de Jesus Cristo. A conclusão diz o seguinte: apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, na nossa vida, em consequência do pecado e de nossas próprias transgressões e de nossas próprias escolhas em Cristo. Quer dizer, você pode ter tido uma vida de pecado, uma vida de transgressão, mas quando você aceita a Jesus Cristo
como seu Salvador, há uma mudança de vida. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Cristo temos a certeza de uma redenção completa e conquistada. Olha, foi Cristo que conquistou por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Nós podemos ver que está baseado aqui em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo de 4 a 6. Apocalipse, que é o nosso último livro do Novo Testamento. 21, do versículo 4 a 6. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tá bem? Eu vou ler o 4 e também o 22 e 2, que diz o seguinte: no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, lá não haverá choro, não haverá mais lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais dor. Então fica aqui, né, o meu conselho. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, como Salvador e Senhor da sua vida, você pode aceitá-lo hoje, para que você, apesar de estar muitas vezes em uma cama, não poder não mais se levantar, você tenha a esperança de ter naquele dia um dia glorioso, um dia um corpo completamente regenerado, não só seu corpo, mas corpo, alma e espírito. Que Deus possa abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós agradecemos a Deus por esse tempo que passamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, este ensino precioso para o nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos professores. Antes de encerrar essa lição, de nós orarmos, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido irmão, irmã, que está aqui acompanhando essa escola. Você que ainda não nos visitou, não conhece uma de nossas igrejas, eu quero fazer esse convite. Participe de um culto. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira, também nos domingos, à noite, a partir das 19 horas. E em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nós temos cultos na semana, ali na quarta, na sexta-feira, e também todo domingo à noite, às 19 horas. Em todas as nossas igrejas você tem um culto de louvor e adoração ao Senhor, onde você pode estar com a sua família, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Além disso, em todas as nossas igrejas, no nosso templo sede, em todas as congregações dos bairros da nossa cidade e nas cidades circunvizinhas, nós temos a nossa escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Você leva seu filho, sua filha, sua esposa, e ali tem as nossas classes, os nossos professores, e você pode aprender a palavra de Deus, como aprendeu aqui comigo, de maneira virtual, online, mas lá presencial, com a sua família, atendendo todas as faixas etárias, desde o berçário até a terceira idade. A nossa escola bíblica dominical está aqui para servir e ensinar a palavra de Deus a todos. Será um prazer recebê-los, dar um abraço. Tenho certeza que você vai sair melhor do que você entrou. E também nós, que somos alunos da escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix,
E ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, abençoando e mantendo a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos especiais reservadas a todos aqueles que assim contribuem. Meus irmãos, glórias a Deus por esse momento, né? Eu convido a todos para nós curvarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e agradecermos ao Senhor em oração. Oramos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos em Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Nós rogamos a Ti, Senhor, age com misericórdia, nos dando, Senhor, a sabedoria para aplicar em nossa vida estes ensinos. Abençoe a mim, a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, aos professores e também a todos os irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.